CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Daremos continuidade ao estudo do problema do ser e do destino, do nosso irmão Leon Denis. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 13. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias ao vosso redor e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não torna patente o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu ajudante não lhe indica que ele deve cavar a terra? E o que diríeis se esse ajudante, em vez de cavar, erguesse a enxada para ferir o jardineiro? Diríeis que isso é horrível e que ele merece ser mandado embora. Muito bem. Não ocorre o mesmo com aquele que se utiliza da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus semelhantes? Não ergue ele contra o seu Senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido ou, ao contrário, merece ser mandado embora do jardim? E o será, não duvideis. E viverá existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é cheia de méritos para o futuro, desde que seja bem empregada. Se todos os homens que são bem dotados em inteligência se servissem dela de acordo com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos para fazer a humanidade avançar seria fácil. Infelizmente, muitos a transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência como de todas as suas faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1865. Vamos fazer a nossa prece e continuarmos aqui o estudo sobre o sentido íntimo, a consciência e o sentido íntimo, de Leon Denis. Que Jesus nos abençoe e permita a presença amiga do nosso Leon Denis, do querido irmão altivo, para nos proteger e inspirar no estudo desta manhã, em torno do livro O Problema do Ser e do Destino. Que Deus nos abençoe a todos. Em nome do altivo, da direção espiritual da nossa Casa de Amor, o CEAP, em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos vendo aqui, continuando o sentido íntimo, está aqui a mediunidade, né? A mediunidade sob
suas tão variadas formas, a mediunidade é o sexto sentido, é o sentido da alma. Também resulta de um treinamento psíquico que permite que os sentidos da alma entrem em ação, substituam-se por um momento aos sentidos físicos e percebam o que é imperceptível aos outros homens. Ela se caracteriza e se desenvolve segundo as aptidões que o sentido íntimo tenha de predominar, de uma forma ou de outra, e de manifestar-se através de uma das vias habituais da sensação. O espírito desejoso de se comunicar reconhece à primeira vista no médium o sentido orgânico que lhe servirá de intermediário e atua nesse ponto. Algumas vezes é a palavra, outras a escrita, pela ação mecânica da mão, ou o cérebro, quando se trata da mediunidade intuitiva. Nas incorporações temporárias, é a possessão plena em total e a adaptação dos sentidos espirituais do possuidor dos sentidos físicos do sujeito. O que eu li aqui, ô Lourdes? Eu estou lendo aqui justamente o sexto sentido, que é o sentido da alma, do espírito imortal que está em nós, que é a mediunidade. Então nós temos os 5 sentidos físicos, que nós falamos bem na aula passada, e estamos estudando agora o sexto sentido, o sentido da alma. Então esses homens percebem o que as mulheres, o que homens e mulheres percebem, o que outros homens não percebem, que outras pessoas não percebem. Então eles ouvem, eles veem, eles escrevem, eles incorporam. Eles são instrumentos que os espíritos se utilizam para trazer a mensagem do mundo espiritual. Eles têm esse sentido, essa percepção mais acurada, mais desenvolvida. O espírito sabe quando a pessoa é médium, ele sabe. Ele sabe que você está vendo ele sabe. Quando ele fala aqui, se desenvolve segundo as aptidões no sentido íntimo, onde é que seria? O espírito desejoso de se comunicar reconhece à primeira vista no médium o sentido orgânico. O Kardec diz que a faculdade está erradicada no organismo, por isso que ele falou isso. Está no organismo, a faculdade mediúnica. Então ele vê a possibilidade do médium, que vai ser o seu intermediário, e ele atua sobre aquele ponto. Que ponto é esse? Ele escuta bem, então vou falar no ouvido dele. Ele vê bem, eu vou me apresentar a ele. Ele escreve bem, eu vou escrever através dele. Entendeu? É isso. Está entendendo, Lourdes? Está entendendo? Mais ou menos. O médium, ele é um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Se o espírito que está aqui do meu lado quer falar com você, mas você não escuta, você não vê, mas eu escuto, eu vejo. Aí ele vai dizer para mim, avisa para Lourdes, não é Lourdes seu nome? Avisa para Lourdes que ela precisa prestar mais atenção na aula. Aí eu vou dizer, Lourdes, o Espírito está dizendo para você prestar mais atenção na aula. Peguei uma coisa qualquer.
O Espírito está dizendo que na sua casa você precisa orar mais. Eu ouvi, eu passei para você, então eu fui o intermediário, entendeu? Mas eu não ouvi com esse ouvido, eu ouvi com a minha alma. Porque eu ouço, mas você não ouve. Você tem ouvido, como eu tenho ouvido. Você está escutando a voz material, mas você não escuta a voz espiritual. Como eu escuto, eu tenho mais desenvolvido em mim o sexto sentido. Entendeu agora? Você tem 5 sentidos: o tato, a visão, a audição, o paladar e o olfato. Nós temos esses 5 sentidos. O sentido da alma, Leon Denis chama de um sexto sentido. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, como esse sentido está na organização física, é a alma que percebe, mas a mediunidade está erradicada no organismo, ele vai atuar naquele ponto em que você tem a mediunidade. Por exemplo, é a audição, o ponto vai ser aqui, ó. É a intuição, é na mente. É a escrita, vai atuar no seu braço para você poder escrever. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos continuar. A faculdade mais comum é a clarividência, isto é, a percepção de olhos fechados do que se passa ao longe, seja no tempo, seja no espaço, tanto no passado quanto no futuro. Então, o que é a clarividência? É a vidência, é a vista do Espírito. É a vista do Espírito, o que ele vê. É a penetração do Espírito do clarividente nos meios fluídicos, onde estão registrados os fatos já ocorridos, ou onde se elaboram os planos das coisas futuras. Com mais frequência, a clarividência se exerce inconscientemente, sem preparação alguma. Neste caso, ela resulta da evolução natural do perceptivo, mas também se pode provocá-la, assim como a visão espiritual. Sobre este assunto, Coronel de Rochat assim se expressa. Aí vamos ler aqui o que esse pesquisador, conhecido como Coronel de Rochat, pesquisador da mediunidade, vai se exprimir. Então, a clarividência é a visão do espírito, ela é anímica. E quando ele fala ver o futuro, ver o passado, ele entra no mundo espiritual, aí você vai caracterizando ali como a dupla vista, é o que você vê o que está acontecendo distante. A vidência, aí já é mediúnica, e você vê o que está acontecendo aqui ao lado, ao seu lado. Ao seu lado pode ser clarividência. Quando vê o que está acontecendo em outro lugar, é dupla vista. Mas o princípio é todo o mesmo. Tá? É visão do espírito. O princípio. As particularidades se diferenciam. Vamos lá. O que diz o Coronel de Rochat? Mireille descrevia-me desta forma os efeitos de minhas magnetizações sobre ela. Quando estou acordada, minha alma fica acorrentada a meu corpo, e eu sou como uma pessoa que, trancada no térreo de uma torre, só vê o mundo exterior através das 5 janelas dos sentidos. Quando estou acordada, minha alma fica acorrentada a meu corpo, e eu sou como uma pessoa que, trancada no térreo de uma torre, só vê o mundo exterior através das 5 janelas dos sentidos, cada qual com vidros de cores diferentes. Quando o Senhor me magnetiza, liberta-me pouco a pouco de minhas correntes, e minha alma,
que sempre aspira a elevar-se, alcança escada da torre, escada sem janelas, e vejo apenas o Senhor que me guia até o momento em que descortino a plataforma superior. Ali minha visão se estende a todas as direções, com um sentido único e muito apurado, que me põe em contato com os objetos que não podia perceber através dos vidros da torre. Ela está dizendo aqui que, quando magnetizada, ela sai do corpo, tem uma visão mais ampliada. Quando ela está num corpo, é como se estivesse numa torre. E ali ela vê através de 5 janelas, como são os 5 sentidos. Pode-se adquirir também a clareaudiência, a audição das vozes interiores, modo possível de comunicação com os espíritos. Outra manifestação dos sentidos íntimos é a leitura dos acontecimentos registrados, de certa forma fotografados, na ambiência de um objeto antigo ou moderno. Por exemplo, o pedaço de uma arma, uma medalha, um fragmento de sarcófago, uma pedra proveniente de uma ruína, evocarão na alma do vidente toda uma sequência de imagens relacionadas com tempos, lugares aos quais pertenceram estes objetos. É o que se chama psicometria. Acrescentemos ainda os sonhos simbólicos, os sonhos premonitórios e até mesmo os pressentimentos obscuros, que nos advertem de um perigo de que nem suspeitávamos. Então ele está falando de outras percepções da alma. A psicometria, por exemplo, a gente pega o objeto de uma pessoa e ali a gente consegue descrever essa pessoa. A clareaudiência é você ouvir lá dentro da sua cabeça o que o espírito está falando. Acrescentemos, vamos lá, como dissemos, os sonhos, ele acrescentou que os sonhos, acrescentemos os sonhos simbólicos, os sonhos premonitórios, em que a pessoa percebe no sonho aquilo que vai acontecer, aquilo que pode acontecer. Como dissemos, muitas pessoas têm, sem o saber, a possibilidade de comunicar-se com seus amigos do espaço, através do sentido íntimo. Entre estas estão as almas verdadeiramente religiosas, isto é, idealistas, nas quais as provas, os sofrimentos, um longo treinamento moral refinam os sentidos sutis, tornando-os mais sensíveis às vibrações dos pensamentos exteriores. Frequentemente, almas humanas em sofrimento dirigiram-se a mim para solicitar ao além opiniões, aconselhamentos, indicações que me era impossível fornecer-lhes. Recomendava-lhes então o seguinte procedimento, que às vezes dava certo. Dizia-lhes: faça um movimento introspectivo, no isolamento e no silêncio. Elevem seus pensamentos a Deus. Chamem seu espírito protetor, este guia tutelar, que a providência atrela a nossos passos na viagem da vida. Interroguem-no sobre as questões que os preocupam, desde que elas sejam dignas dele, desvinculadas de qualquer interesse menor. Depois esperem, escutem atentamente em vocês mesmos e, ao cabo de um instante, nas profundezas de sua consciência, vocês escutarão como que o eco enfraquecido de uma voz longínqua, ou antes, vocês perceberão as vibrações de um pensamento misterioso que banirá das suas dúvidas, dissipará suas angústias, acalentando-os e consolando-os. Então, quando uma pessoa quer ouvir alguma coisa do mundo espiritual,
ele aconselhava, e isso é para hoje também, é você fazer uma introspecção, você fazer uma prece, ir para um lugar silencioso, fazer silêncio dentro de si, fazer os seus questionamentos ao seu anjo da guarda, ao guia protetor da sua vida e aguardar. Aguardar que a resposta virá. Entenderam? É isso que ele está dizendo aqui. É uma meditação. Alguma pergunta? Vamos continuar. Esta é, de fato, uma das belas formas da mediunidade. Todos podem desenvolvê-la e participar desta comunhão dos vivos e dos mortos, designada um dia estender-se à humanidade inteira. É possível, até mesmo com este procedimento, corresponder-se com um plano divino. Em circunstâncias difíceis de minha vida, quando hesitava entre as resoluções contrárias à tarefa de difundir as verdades consoladoras do neoespiritualismo, que me fora confiada, apelando à entidade suprema, sempre ouvia ecoar em mim uma voz grave e solene que me apontava o dever, clara e distinta. Entretanto, aquela voz parecia vir de um ponto muito distante. Seu comovente e terno tom levava-me às lágrimas. Isso é Leon Denis. Então, quando ele queria ouvir, ele se concentrava, ele fazia as perguntas, fazia essa introspecção e ele ouvia a voz dentro da cabeça dele. Você, Lourdes, pode na sua casa se isolar, né, no seu quarto, se trancar, buscar olhar para dentro de você, né, seus pensamentos, ou físico mesmo, ver o seu coração bater, fazer uma prece para Jesus e perguntar aos espíritos aquilo que você deseja saber. Conversar com eles e aguardar que a resposta virá. Desde que não sejam coisas fúteis, né? As futilidades da vida. É isso mesmo. É por causa da nossa percepção, né? A gente tem dificuldades, às vezes, maiores ou menores, de perceber. Isso também é exercício. Isso é exercício. É o autoconhecimento. Então vamos lá. Portanto, a intuição é com mais frequência apenas uma das formas empregadas pelos habitantes do mundo invisível para transmitir-nos suas advertências, suas instruções. E usam muito a nossa intuição. Isso todo mundo tem. Você não é intuída às vezes? Ah, vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo. Em outras ocasiões, ela é a revelação da consciência profunda à consciência normal. No primeiro caso, pode ser considerada como uma inspiração. Pela mediunidade, o espírito faz com que suas ideias penetrem no entendimento do transmissor. Este fornecerá a expressão, a forma, a linguagem, de acordo com o seu desenvolvimento cerebral. O espírito nele encontrará meios mais ou menos seguros
e abundantes para comunicar seu pensamento em toda a sua amplidão e seu brilho. O pensamento do espírito atuante é uno em seu princípio de emissão, mas varia em suas manifestações segundo o estado mais ou menos perfeito dos instrumentos que utiliza. Cada médium marca com as impressões de sua personalidade a inspiração que lhe vem de mais alto, Quanto mais o intelecto do sujeito é culto e espiritualizado, mais os instintos materiais comprimem nele e mais o pensamento superior será transmitido com pureza e fidelidade. Então depende muito da alma, isso que você falou aí, Tiago. Às vezes você recebe a informação meio truncada. Quanto mais espiritualizado a pessoa for, quanto mais intelectualizada, mais moralizada, melhor recebe essas informações. Mais nítido vem. Que é do espírito. Assim como o grande volume d'água de um rio não pode correr por um canal estreito, assim também o espírito inspirador só conseguirá transmitir pelo organismo do médium aquelas suas concepções que nele encontrem um caminho preparado. Com um grande esforço mental, sob a excitação de uma força exterior, o médium poderá exprimir concepções acima do seu próprio saber. Mas, na expressão das ideias sugeridas, encontrar-se-ão seus termos favoritos, seu jeito habitual de falar, ainda que o estímulo que receba lhe empreste a linguagem por um momento mais amplitude e elevação. Por aí vemos quantas dificuldades, quantos obstáculos o organismo humano opõe à transmissão fiel e íntegra das concepções da alma, e o quanto um longo treinamento, uma educação prolongada são necessários para torná-lo mais maleável e adaptá-lo às necessidades da inteligência que o direciona. E isto não se aplica apenas ao espírito desencarnado que deseja manifestar-se através de um intermediário mortal, mas também à própria alma encarnada, cujas concepções profundas nunca eclodem plenamente no plano terrestre, como afirmam todos os homens de gênio, e particularmente os compositores e os poetas. Olha só, não é simples assim. O espírito passar a sua ideia, a sua mensagem através do médium. O corpo físico, ele atrapalha muito, embota muito. É necessário o médium se exercitar. É necessário se exercitar bastante. No primeiro estágio, a inspiração é consciente, mas desde que a ação do espírito se acentue, o médium se encontra sob a influência de uma força que o faz agir independentemente de sua vontade. Ou então, uma espécie de torpor o invade. Seus olhos se fecham e ele perde a consciência de si mesmo, ficando sob dominação invisível. Neste caso, o médium nada mais é do que instrumento, um aparelho de recepção e transmissão. Como uma máquina obedece à corrente elétrica que aciona, o médium obedece, pois, à corrente de pensamento que o invade. No exercício da mediunidade intuitiva, o estado de vigília, muitos se desencorajam diante da impossibilidade de distinguir a ideia que nos são próprias daquelas que nos são sugeridas. Entretanto, cremos que seja fácil reconhecer as ideias de origem estranha. Estas brotam espontaneamente de improviso, como luzes repentinas emanando de um foco desconhecido.
enquanto nossas ideias pessoais, aquelas que provêm do nosso íntimo, estão sempre à nossa disposição e ocupam de um modo permanente nosso intelecto. As ideias inspiradas não só surgem como que por encanto, mas sequenciam-se, encadeiam-se por si mesmas e se exprimem com rapidez, de maneira febril às vezes. Então a gente tem que prestar muita atenção, porque essa comunicação ela não é simples, ela não é fácil a gente discernir o que é nosso, o que é do espírito. Não é simples. Isso aí é exercício, principalmente quem escreve, o médium intuitivo, o médium que escreve ali, que psicografa. Ele tem que ser treinado naquilo para ele não ficar em dúvida daquilo que ele escreve, né? É a mensagem difícil, mas o médium bem treinado, ele escreve normalmente o que o espírito quer passar, tanto através da intuição, quanto através da psicografia mecânica. A gente às vezes presta atenção, a gente tem uma ideia assim, poxa, que bom, escolhi certo. Inspiração. Alguém soprou aquilo na tua cabeça. Né? Você não tinha nada, não estava pensando naquilo, aquela não era uma ideia pré-concebida. Thomas Paine escrevia, esse é um pesquisador, não há... quase todos os autores, escritores, oradores, poetas, são médiuns, em certos momentos, têm a intuição de uma assistência oculta que os inspira e participa dos seus trabalhos. Eles próprios o confessam nas horas em que estão mais soltos. Thomas Paine escrevia, antes de ler o Thomas Paine, eu lembro daquele cantor, como é que é o nome dele? Ando devagar, porque já tive pressa. Como é o nome dele? Toda hora me escapa. Como é que é o nome dele, Alexandre? Você que gosta de música. Ando devagar, porque já tive pressa e hoje... Almir Sater. Ele disse que escreveu essa música num guardanapo. No guardanapo. E olha a música que saiu. Não é? Vários outros artistas, né? Inspirados. Aquele artista, tem artista que ele não aguenta a pressão. Ele vive os dois mundos e ele acaba se desvirtuando, como um Renato Russo. Quanta música bonita que ele escreveu, né? O Cazuza, e no entanto tinha uma vida completamente desregrada. São espíritos que não aguentam a pressão, eles não aguentam a pressão. É interessante isso, né? Aí acaba se desvirtuando. Então a intuição, você tem que prestar bem atenção, bem atenção. Aí esse Thomas Paine, que eu não sei quem é, escreve o seguinte: não há quem, tendo se ocupado dos progressos do espírito humano, não tenha observado que existem duas categorias bem distintas do que chamamos ideias ou pensamentos. Os que se produzem em nós mesmos pela reflexão e os que se precipitam por si mesmo em nosso espírito. Criei para mim a regra de sempre escolher com polidez estes visitantes inesperados e verificar com todo o cuidado de que fosse capaz, se eles mereciam minha atenção. Declaro que há essa hipótese, que há esses hóspedes estranhos que devo todos os conhecimentos que possuo. Então, o que a gente está estudando aqui? Está estudando a intuição. Na verdade, a gente está estudando, já passamos várias fases do sentido íntimo, da consciência, sentido íntimo, o sexto sentido, o sentido da alma. Você tem os 5 sentidos físicos, né? Tato, audição, olfato, paladar, visão. E Leon Denis fala que
você tem a percepção da alma, que é o sexto sentido. Essa percepção da alma pode vir de diversas maneiras. Através da audição, a clareaudiência, a pessoa escuta o espírito falar no ouvido. Por que eu escuto e você não escuta? Porque eu tenho uma percepção, você não tem. Ela está erradicada no meu organismo. Esse é o sentido da alma. Eu escrevo, eu vejo, né, a vidência, a clarividência, a dupla vista, né, tudo tem o mesmo princípio, então são sentidos da alma. E agora, nesse último trecho, você que chegou agora, a gente está falando da intuição, da inspiração. E isso todo mundo tem. Todo mundo é mais ou menos médium, porque todos nós somos mais ou menos inspirados pelos espíritos. Daqueles que nos amam, de que nos querem o bem, e daqueles que não gostam da gente, que querem nos tirar do caminho reto. Cabe a nós discernir. Não é simples o espírito falar nitidamente na nossa cabeça, não é fácil a gente discernir o que é meu, o que é o espírito. Eu preciso fazer exercícios, como, por exemplo, a introspecção. Você fazer uma prece, você se introspectar-se e você conversar com o seu guia e aguardar que a resposta virá. Quantas vezes a gente toma uma decisão e diz assim, poxa, que sorte que eu dei, escolhi certinho. E na verdade não foi sorte, você foi intuído. Você confunde, você não conseguiu discernir o espírito que te ajudou. Quando a gente fizer uma coisa certa, a gente deveria ter por dever agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela escolha que me ajudou a fazer. Você vai ser uma pessoa grata. À noite, dizem à noite uma boa conselheira. Nós falamos dos sonhos, tem muita gente que sonha, vê o passado, vê o futuro, vê o que vai acontecer. E acontece, é a percepção da pessoa. Então ele está falando aqui agora da intuição, que todo mundo tem. Mas se você exercitar, qual é a diferença da intuição para a inspiração? O princípio é o mesmo, sendo que a intuição ela é mais a inspiração é mais sutil. A intuição, ela é mais, está me faltando o termo, mais... Isso. Isso. É isso aí. Isso é intuição. É a percepção da alma. Porque a alma vê o que você não vê. Como é que eu percebi isso? Pô, tive uma intuição boa. É a percepção da tua alma e também espíritos, quando o espírito interfere, aí passa a ser mediúnica. Ela pode ser anímica, que é da própria alma, como a clarividência. Tem gente que vê o mundo espiritual, é dela. E pode ser mediúnica, quando é a evidência. Então você pode ter tido a intuição do lugar. Vou comprar esse terreno que vai ser bom aqui, tem um futuro bom. Ou não vou comprar porque ele vai dar problema. Pode ser uma percepção tua, anímica, porque você percebeu aquele lugar. Pode ser os seus amigos espirituais te ajudando. O importante é a decisão que você toma. Porque se der tudo certo, os louros são teus. Mas se der tudo errado, você não pode acusar ninguém, você que fez coisa errada. Entendeu? Emerson fala nestes termos, no fenômeno da inspiração. Os pensamentos não me vêm sucessivamente, como num problema de matemática, mas penetram por si mesmos em meu intelecto, semelhantes a um relâmpago que brilha na escuridão da noite. A verdade me chega não pelo raciocínio, mas pela intuição. Não acontece isso com a gente? Você não pegou uma verdade matemática. Você não, tem que fazer assim porque é assim que vai dar certo. Intuição. A rapidez com que William Scott, o bardo de Avon,
escrevia seus romances era motivo de admiração para os seus contemporâneos. Eis a explicação que ele mesmo dá desse fato. Já por 20 vezes pus mão à obra, tendo elaborado um plano, e nunca o segui. Meus dedos trabalham independentes do meu pensamento. Foi assim que, depois de ter escrito o segundo volume de Woodstock, não tinha a menor ideia de que a história se encaminharia para uma catástrofe no terceiro volume. Olha a intuição do escritor. Então, os escritores têm muita intuição, né? Os poetas, como nós citamos aqueles ali. Eu ouvia, não sei se é verdade ou não, né? A gente está falando em público, que a Rita Lee, ela contou que aquela música que ela escreveu, amor é como um sonho, sexo é, né? Amor e sexo, amor e sexo. Ela disse que vinha na cabeça dela o amor, as coisas sublimes da música vinha na cabeça dela intuída. E ela botava da cabeça dela as coisas materiais. Ela que escreveu o sexo, ela que escreveu aquilo, essa parte material. Interessante. Então ela interferiu na letra, que provavelmente seria uma belíssima letra, né? O espírito ditava uma coisa e ela queria fazer outra. Então, o espírito, quando ditava, ela escrevia, e ela escrevia o que era dela. Isso aí. Isso aí. É. Exatamente. Pois é. É algo do espírito, de outras vidas, outras vivências, exatamente. Pode ser o teu neto, o teu avô? Pode. Quando ele nasceu, ele já estava morto? Pode ter sido o mesmo espírito. Por exemplo, eu tenho um sobrinho meu, né, que foi me revelado por 3 médiuns diferentes, que ele é a reencarnação do meu pai. É, a reencarnação do teu avô, do avô dele. É isso aí, do teu avô. Não tem. Pode ser. Esse meu sobrinho, eu vejo de vez em quando, eu não tenho muito contato com ele não. E mais as minhas irmãs, eu falei para elas observam uma porção de coisas que era do meu pai. E eu acho que mais para frente ele vai dar uma resposta bem clara que ninguém vai ter dúvida. Então eu já tive essa informação de médiuns diferentes em
tempos diferentes. Como, por exemplo, teu pai está se preparando para reencarnar. Ele vai voltar em breve. E depois o médico falou, teu pai voltou. Ele reencarnou. Sim, então é o fulano. E é mesmo, tem todas as características do meu pai. Interessante isso, né? Mas a gente está falando aqui dessa intuição, Aí o espírito traz a intuição da música. Ele aprendeu lá atrás, está nele, está na alma. E quando pequenininho, se você tivesse essa ideia, essa informação que você está tendo agora, e você observasse o seu filho e lembrasse do seu avô, você, igualzinho, ele fazia isso aqui. Como você já disse, a música ele tinha, ninguém tinha, ele trouxe desde pequenininho. É isso aí. Pode ser o seu avô. Pode ser. Falando de l'Antiquaire, ele dizia ainda, tenho um plano geral, mas logo que pego a caneta, ela corre muito rapidamente pelo papel, a tal ponto que muitas vezes fico tentado a deixá-la ir sozinha, para ver se ela não escreverá tão bem quanto com a assistência de meu pensamento. Olha aí, ele escrevia, ia escrevendo direto, rápido, e não sabia nem o que estava escrevendo. Olha a intuição. Para o homem é como se estivesse, esse é o Novaes que diz, para o homem é como se estivesse entabulando uma conversa e algum ser desconhecido e espiritual o determinasse, de forma maravilhosa, a desenvolver os pensamentos mais evidentes. Este ser deve ser superior e homogêneo, porque estabelece relação com o homem de um jeito impossível a um ser submisso aos fenômenos. Esse é o sentido da alma. É o sexto sentido. Ele ouvir a voz ou o ser estranho a ele pegar e escrever uma ideia estranha à ideia dele. Entendeu? Esse que é o sexto sentido. Jean-Jacques Rousseau, né? Quem foi Jean-Jacques Rousseau? Filósofo, né? Eu estava indo visitar Diderot. Então, e também político, né? Foi um político. Aqui. O que Rousseau... Eu não sei escrever. Tem que ler ali. Jean-Jacques Rousseau foi um importante filósofo, teórico político, escritor e compositor genebrino. Ele era de Genebra. Participou da Revolução Francesa, né? Aqui, o que Rousseau defende? Ele defendia a igualdade total entre os homens como ponto fundamental de uma boa sociedade. Junto disso, defendeu a tese igualitarista de que todos deveriam ser tratados da mesma maneira, tanto politicamente quanto socialmente. Então, Rousseau foi um dos principais filósofos do iluminismo e um precursor do romantismo. Em sua obra mais importante, O Contrato Social, desenvolveu sua concepção de que a soberania reside no povo. Suas ideias políticas voltadas contra injustiças da época repercutiram nos destinos da Revolução Francesa, de 1789. Foi até 1799 a Revolução Francesa. Então vamos lá. Lembramos também a célebre inspiração de Jean-Jacques Rousseau. Dizia ele, eu estava indo visitar Diderot, então prisioneiro
em Vincennes. Tinha no bolso um Mercure de France, que eu não sei o que é isso, que me pus a folhear, deve ser um livro, né? Ao longo do caminho. Deparei com a questão da Academia de Dijon, que deu lugar a meu primeiro escrito. Se jamais alguma coisa se tivesse perecido com uma inspiração súbita, foi o que aconteceu comigo ao fazer aquela leitura. Repentinamente sinto meu espírito ofuscado por mil luzes. Ideias vivas em profusão apresentam-se ao mesmo tempo com uma força e uma confiança que me lançam em uma perturbação inexprimível. Sinto minha cabeça tomada por uma vertigem semelhante à da embriaguez. Uma violenta palpitação me oprime, aperta meu peito, não conseguindo mais respirar, enquanto caminho, deixo-me cair sob uma das árvores da avenida e ali fico durante uma meia hora, em tal agitação que, ao me levantar, percebo toda a frente do meu paletó molhado de lágrimas que verti, sem saber o que fazia. Oh, se em algum momento eu tivesse podido escrever um quarto do que vi e senti sob aquela árvore, com que clareza teria tornado visíveis todas as contradições do sistema social. Com que força teria exposto todos os abusos de nossas instituições. Com que simplicidade teria demonstrado que o homem é naturalmente bom. Tudo o que pude apreender daquela profusão de grandes verdades que, em um quarto de hora me iluminaram, difundi facilmente em meus 3 principais escritos. Aquele primeiro discurso da desigualdade e o tratado da educação. Todo o restante se perdeu. Olha o que ele falou, entendeu? Apesar da leitura longa, ele, a caminho, foi tomado de uma vertigem, se encostou numa árvore e viu todo aquele estado político que acontecia na França. E ele escreveu um livro, escreveu as duas primeiras partes do que ele fez, que ele viu, ele conseguiu escrever. A terceira ele não se lembrou. É isso que acontece, você sai do corpo, você percebe o mundo espiritual, você vê aquilo que vai acontecer. Então esses homens são inspirados. Ele teve uma visão, mas o que caracteriza essa visão? Essa visão não é os olhos materiais, são os olhos da alma, a percepção do espírito, o sentido da alma, entendeu? Indo para o fim, é grande esse daqui, ó. Talvez o mais extraordinário caso de inspiração mediúnica nos tempos modernos seja Andrew Jacques Davis, também chamado de O Vidente de Poughkeepsie. Este personagem aparece na aurora do neo-espiritualismo americano, como uma espécie de apóstolo de expressivo relevo. Graças a uma faculdade ímpar, conseguiu exercer irresistível influência sobre sua época e sobre o seu país. Olha só, esse inspirado exerceu uma grande influência, uma irresistível influência na sua época e no seu país. Eu não conhecia, né? O Vidente de Poughkeepsie, Andrew Jacques Davis. Eu vou botar aqui no dicionário, eu vou ler o que ele escreveu. Retiramos os detalhes seguintes da obra da senhora Emma Hang, intitulado Espiritualismo Moderno na América. Deixa eu ver aqui quem foi ele aqui, o que traz aqui o São Google, né? Vamos pesquisar aqui. Andrews, até para escrever Andrews é difícil, eu tenho que ver aqui. Andrews. Andrews. Apareceu um monte de Andrews. Jackson
Andrew Jackson Davis. Tem um monte de livro aqui. Vamos ver o que ele escreveu aqui, a moça. Aos 15 anos, é só mais essa história e a gente termina. Aos 15 anos, o jovem Davis tornou-se primeiramente célebre em Nova York e em Connecticut por sua habilidade de diagnosticar as doenças e de prescrever remédios. Andrew Jackson. Por meio de uma surpreendente faculdade de clarividência. O jovem curador possuía um grau de cultura intuitiva que compensava sua total ausência de educação e uma naturalidade de convivência que não se podia esperar, em razão da sua origem mínima, já que era filho e aprendiz de um pobre sapateiro de sua região. O cara era filho de sapateiro, era humilde, mas prescrevia remédio e diagnosticava doenças. A condição humilde dos meios limitados de seus pais haviam privado o jovem Davis de qualquer chance de cultura, exceto durante 5 meses em que frequentara a escola da cidadezinha e convivera com os rudes camponeses dos distritos pouco desenvolvidos. Davis tinha 18 anos quando anunciou que ia ser instrumento de uma fase nova e surpreendente de poder espiritual, a começar por uma série de conferências destinadas a produzir um efeito considerável no mundo científico e nas opiniões religiosas da humanidade. Em cumprimento a esta profecia, o Sr. Davis deu início a uma série de conferências às quais assistiam pessoas de elevada situação ou de extensos conhecimentos de literatura e ciência. Foi assim que se produziu o vasto conjunto de conhecimentos literários, científicos, filosóficos e históricos, intitulado Divina Revolução da Natureza. O caráter maravilhoso desta obra, tendo emanado de uma pessoa tão completamente incapaz de produzi-la em circunstâncias habituais, provocou a mais profunda admiração em todas as classes da sociedade. Como é que uma pessoa humilde, simples, filha de sapateiro, estudou aqui 5 meses numa escola pequenininha e foi escrever um tratado desse? Leon Denis não conheceu o Chico reencarnado, né? Senão ele ia falar do Chico, que estudou, fez o primário e tem aí 500 e poucos livros escritos. Tem um dos primeiros livros, Parnaso de Além-Túmulos, onde vários escritores ali escrevem, como Manuel Bandeira, tantos esses escritores todos aí, cada um com seu estilo, e ninguém tinha como não dizer que, por exemplo, era Manuel Bandeira. Interessante. Agora, como é que ele podia fazer aquilo ali? Sim. Clareza. Isso é para comprovar que existe algo além dos 5 sentidos. Está comprovando isso. Existe um sentido da alma. Como é que o Chico pode fazer isso? Ele, quando criança, escreveu lá uma redação na sala e a professora deu 10, elogiou. Como é que você escreveu isso? Não foi eu que escrevi, não. Foi um moço que me ditou, aquele moço ali. Não tinha ninguém perto. Tem atos e escritas também que muitas das vezes é feito lá atrás, dezenas e dezenas de anos atrás, e que ao mesmo tempo é atual, nos dias de hoje. Como é que a pessoa consegue falar sobre coisas, desenvolver coisas lá atrás, sem nenhum outro parâmetro? É sinal que existe algo a mais do que o corpo físico. Pega o Chico, a percepção do Chico, esses livros dele todo. Aí nessa questão aí o diretor veio
E disse, não, agora você vai fazer a redação. Que moço que digitou? Botou um tema no quadro, a areia da praia. Ele nunca tinha visto a areia da praia, não sabia nem que era praia, lá no interior de Minas. A areia da praia. Aí ele vai no quadro negro, na frente do diretor, da professora, e todo mundo escreve a redação todinha. Ficaram, como é que você fez isso? É o mesmo moço está ditando para mim aqui, o moço de barba, era o doutor Bezerra. Então, essa é a percepção da alma, ele percebia. A intuição é uma maneira, ele tinha a vidência e a clareaudiência, ele ouvia e via, e foi ditando. Aí continua aqui. Onde é que é na outra forma? Milhares no meio. O caráter maravilhoso desta obra, tendo emanado de uma pessoa tão completamente incapaz de produzi-la em circunstâncias habituais, provocou a mais profunda admiração em todas as classes sociais. Eu me lembrei aqui do Edgar Cayce também, você pode botar aí no livro Edgar Cayce. Abriram um hospital para ele. Ele era um camponês. Ele teve uma educação protestante. Mas abriram um hospital, porque ele diagnosticava doenças. Esse aqui eu só ouvi aqui, o Andrews Jackson Davis. A revolução as revelações, revelation, logo se seguiram a uma outra obra que eu não sei ler esses nomes, outras volumosas produções ainda reunidas às conferências de Davis, e seus trabalhos de editor, associações que criou a sua grande influência pessoal, realizaram uma total revolução nos Estados Unidos, nos espíritos de uma numerosa classe de pensadores, chamados os advogados da filosofia harmônica. E, incontestavelmente, esta revolução deve sua origem ao pobre e jovem sapateiro. Milhares de pessoas que o viram por ocasião dos seus exames médicos ou de suas explanações científicas testemunham a admirável elevação do espírito do Sr. Davis em seu estado normal. Seus manuscritos foram muitas vezes submetidos ao exame das mais altas inteligências do país, que asseguraram da forma mais categórica a impossibilidade de que ele jamais tivesse podido adquirir os conhecimentos que demonstrava em seu estado mediúnico. O resultado mais claro da vida deste personagem fenomenal foi a revelação de que a alma do homem podia comunicar-se espiritualmente com os espíritos do outro mundo, assim como com os deste, e trabalhar para adquirir conhecimentos que se estendessem bem além da esfera terrestre. Olha aí, que coisa, né? E a gente tem hoje aqui, por exemplo, o Chico. Eu vejo aqui a própria Dilane, uma pessoa simples, mas que escreve coisas que a gente fica admirado. Então esse é o nosso estudo, né? O sentido íntimo, o sentido da alma, o sexto sentido que todos nós temos, num grau mais desenvolvido ou menos desenvolvido. Perguntas? Question? No question? Então, mas o maior de todos é Jesus Cristo. Jesus é um espírito que vivia os dois mundos, o maior deles todos. Jesus é o maior de todos, o maior de todos.
É. É. Jesus foi o maior espírito que a terra já recebeu. Jesus de Nazaré. Aqui estamos, Senhor, agradecendo o estudo desta manhã, agradecendo a inspiração do nosso Leon Denis, o seu trabalho, em que analisamos para a melhoria de nossas vidas, da nossa percepção, da nossa atenção sobre os fatos que ocorreram e que ocorrem conosco todos os dias, a todos os instantes. Como somos inspirados. Obrigado ao Mestre Denis, obrigado a Allan Kardec, obrigado Jesus, obrigado a Deus nosso Pai acima de tudo, por tudo que aqui nesta casa de amor recebemos, como agradecemos ao altivo e a toda a direção espiritual da nossa casa de amor. Em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida esposa, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.